Paz ser convosco. Que alegria de estar aqui, irmãos. Eu estava ali, mas eu confesso que eu senti uma presença de Deus muito grande nesse lugar. Meu Deus, eu não consegui conter as lágrimas e comecei a chorar ali, porque a presença do Senhor está nesse lugar. E eu quero agradecer a todos vocês, né? E parabenizar a equipe de louvor. Eu amo música, amo. Aí quando eu vi lá o pastor Hamilton ali no teclado, eu fiquei mais emocionado ainda. Sei que ele é o maestro daqui, mas Deus ele me chamou pela música, né? Meu pai me deu um violão quando eu tinha 16 anos. Ele ficou dentro de um guarda-roupa por 2 anos. Mas quando foi com 18 anos, eu peguei e comecei a aprender. Eu era tão bom que onde eu entrava para tocar, tinha uma multidão. Mas depois de 15 minutos só tinha eu. Mas eu persisti, irmão. Eu falei, não vai, ninguém vai me desanimar. Mas não foi porque eu queria, é porque Deus tinha um plano na minha vida. E pela música, quando eu entrei no quartel, um amigo que se tornou meu melhor amigo naquela ocasião, ele falou assim, vamos na igreja. Eu falei, eu sempre critiquei crente, não vou de jeito nenhum. Aí ele falou assim, não, lá tem uma guitarra. Eu falei, o quê? Guitarra na igreja? Tem guitarra. Você já tocou guitarra? Eu falei, não, vai lá que eu deixo você tocar. Olha que estratégia, irmão. Pois é, quando eu cheguei na igreja, eu digo que eu entrando assim na igreja, eu escutei uma voz como se fosse de um anjo. E soava nos meus ouvidos. Falei, que voz linda é essa? Foi a primeira voz que eu me apaixonei. Então, a minha esposa é fruto, eu não precisei vê-la para me apaixonar. Eu escutei a voz dela. E quando eu entrei, eu me encantei. Eu falei, o céu está descendo. E aí eu me apaixonei por essa mulher maravilhosa, mulher que está casada comigo há 31 anos. E eu louvo a Deus, né? Porque ali, claro, não foi tão fácil. Eu sempre costumava chegar e falar assim, vamos sair, vamos tomar um negócio. E ela falou assim, não é assim que funciona. A gente tem que orar. Irmão, pensa numa oração demorada. A gente orou 1 mês, orou 2 meses. Eu falei assim, e aí? Ela falou assim, tem que orar mais. Aí eu falei assim, mas precisamos resolver esse negócio. Se não fosse de Deus, ele já tinha desistido já. Irmão, chegou um tempo que eu falei assim, a gente começou a conversar em outubro de 1988. Quando foi janeiro de 1989, eu dei um basta. Chega de orar. Falei, agora é o seguinte, se você não quiser, eu tenho certeza que é Deus que não quer esse casamento. Aí ela não falou, o quê? Eu falei, agora. E ela aceitou. A gente começou a namorar dia 22 de janeiro de 1989. Uma bênção. 2 anos e meio a gente se casou, né? Porque se eu não casasse, meu irmão, não podia namorar. Porque 2 anos e meio foi na prova. Porque meu sogro nunca deixou a gente sair. Eu namorava dentro de casa, sentava no sofá do lado dela e na frente estava ele. Ele tinha um olho olhando assim para cá e tinha um problema de visão. O outro olho olhava para cá. E eu nunca acertava o olho certo. Às vezes ele estava olhando para a televisão e o outro olho estava em mim. Eu falava assim, fazia tudo. E ele não estava falando. Eu falei, meu Deus. Foi difícil, irmão, mas eu venci. 2 anos e meio a gente casou, mas a gente tinha tudo já. Tinha todo o amor que necessitava. Não tinha casa, não tinha emprego, não tinha móveis. A gente casou por amor. Ai, que lindo, né, irmão? Mas, como um bom vendedor, eu fui vender bala e sorvete no trem.
Meu sogro falava, você não precisa disso, a gente te ajuda. Eu falei, não, eu vou sustentar minha esposa. E assim foi. E hoje, graças a Deus, temos aí uma vida abençoada. Deus nos deu uma empresa. Podemos abençoar hoje nossos membros da igreja, fruto de uma oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, abençoa esse povo aqui. A gente fez na pandemia um corredor e falava assim, passa dentro do corredor aí com o que você precisar. E o pessoal passava carteira profissional. Eu falei, Senhor, abre emprego para essas pessoas. Deus falou assim, abre você. Eu falei, mas eu sou pequeno, Senhor. Ele falou, abre você. Irmãos, a gente começou a contratar pessoas dentro da igreja e Deus começou a mandar mais empresas para a gente. Hoje nós temos 30 pessoas da igreja que trabalham com a gente, para a honra e glória do Senhor. Deus nos deu uma consultoria, que a gente presta consultoria para corretores também. Tem mais de 100 corretores cadastrados. Então assim, eu glorifico a Deus. Quando você tem fé, quando você escolhe a sua metade, quando Deus coloca a sua metade, Ele provê o restante. A gente comeu muita salsicha. Eu digo assim que hoje eu chego no mercado, eu olho salsicha, eu até viro o rosto. Porque era caldo de salsicha, salsicha no arroz, salsicha no pão, vinha visita, era salsicha, não tinha mesa, o pessoal que nos visitava sentava no chão, a gente tinha um colchão que a gente colocava no quarto e dormia juntos, mas irmãos, nunca Deus nos desamparou, nunca, e eu estou deixando vocês de pé, né? Pode sentar, por favor. E eu digo para vocês, irmão, que uma vez que eu falei assim, puxa, Deus nunca nos desamparou, não vai ser agora. Irmãos, toda vez tinha sempre o suficiente. Não tinha de mais e não tinha de menos. Mas teve uma vez que começou a acabar tudo, irmão. Eu olhei assim pro armário e falei, amor, está acabando. Aí ela falou assim, não, Deus proverá, Deus proverá. Irmãos, quando assim, eu falei assim, agora acabou mesmo. Minha mãe toca a campainha. Ninguém sabia da nossa situação que estava difícil. A gente sempre sorridente, sempre feliz, na igreja, indo. Então, estava tudo bem. Mais uma vez minha mãe lá tocou a campainha. E eu saí, eu falei assim, oi mãe, ela com 2 sacolas assim, bem pesadas. Eu falei assim, Naldo, a mãe trouxe para você, eu sei que você não precisa. E eu falei, Deus, tu és maravilhoso. Ela falou, eu sei que você não precisa, Naldo, mas eu senti no meu coração de trazer para você. Era o suficiente que a gente precisava. Então eu digo para você, irmão, não fique preocupado com o dia da manhã, porque de quando você serve a Deus, Ele dá o suficiente para você. Eu digo que Ele é a fonte, e nós temos que nos propor a ser o rio. O rio não é lagoa, o rio tem que dar também. Então hoje a gente sempre tem no coração de abençoar vidas, abençoar as pessoas, abençoar a igreja que a gente serve. E então Deus tem feito a gente um rio para poder abastecer o mar que está aí nesse mundo. Amém? Queria agradecer aqui o pastor Hamilton, pastora Miriam, Márcia. Miriam é minha sogra, tá? Que eu amo de paixão. Quem gosta da sogra aí, diga amém. Olha aí, tem bastante gente que ama a sogra. Eu amo a minha sogra. Tem muita gente que não gosta da sogra não, mas eu gosto da minha sogra. Minha sogra me liga e fala assim, vai comer em casa hoje, eu vou fazer um peixe para você. Me trata muito bem, glória a Deus por isso. Pastora Márcia, uma simpatia, pastor Hamilton, meu Deus. E é uma grande alegria de estar aqui, viu? Uma grande oportunidade, eu agradeço de coração. Quero parabenizar todos vocês pela conquista da futura nova casa. Aplauda o Senhor aí!
E eu já digo que essa casa será um sinal de um grande movimento que Deus vai fazer nessa cidade. Amém? Glória a Deus. Eu tive a oportunidade, né, de chegar lá, de conhecer, e fiquei assim, ó. Tamanha grandeza, tamanha beleza, tamanho capricho dos pastores, do coração, né? Então eu só quero agradecer, parabenizar vocês, parabenizar todos vocês, porque isso não é só os pastores, junto com vocês, vocês fizeram isso. Então mais uma salva de palmas para vocês e para o Senhor, glória a Deus. Então nós tivemos a oportunidade de nos conhecer em Guatemala, foi amor à primeira vista. Eu lembro até o local, eu estava sentado tomando um café lá no Saúl, uma lanchonete maravilhosa, e de repente passa lá aquele casal brilhante, andando assim no shopping. E o pessoal falou assim, não é aquele pastor lá, né, da igreja central lá de Santo André? É isso mesmo. E eles vieram ao nosso encontro e ali começou a nossa amizade. E eu louvo a Deus por isso. E essa viagem para Guatemala foi um divisor de águas. Acredito que na vida de vocês e na minha vida. Falando disso, não tenho tempo, porque tem tanta coisa para falar, mas assim, dizer resumidamente que eu não queria ir para Guatemala. Mas um amigo chegou, vamos para Guatemala. Eu falei, vou fazer o que em Guatemala, amigo? Não, Cash Luna, nem conheci o Cash Luna. Mas, como Deus sabe todas as coisas, minha esposa falou assim, eu quero ir, eu conheço ele. E a gente foi. Mas antes de ir, uma irmã da igreja, a gente não falou para ninguém que ia, uma irmã da igreja chegou assim, pastor, Deus falou comigo. Fala, irmã. Olha, Deus me mostrou que o senhor vai fazer uma viagem para bem longe. E depois dessa viagem, obrigado, querida. Deus abençoe, viu? Obrigado. E depois dessa viagem, a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai viver o melhor tempo de Deus. Irmãos, quando eu cheguei lá na Guatemala, ela falou isso, era um domingo. Nós viajamos na segunda. Quando chegou lá na viagem, quando foi a primeira mensagem, foi assim, bem-vindo ao melhor tempo da sua vida. Deus. Então eu digo assim, lá Deus falou muito comigo, a presença de Deus tremenda. Nós trouxemos essa unção para cá. E eu tenho muitas experiências depois de lá que não dá para falar aqui. Né? Mas somos pastores lá da Quadrangular, lá em Osasco. Nós temos o nome lá de Quadrangular do Alto, né? Porque tem 25 igrejas em Osasco. A nossa chama-se Quadrangular do Alto. Né? E Deus tem nos abençoado muito lá. E na pandemia, nós tínhamos um culto. E depois da pandemia, né, quando tudo diz que não, nós triplicamos o tamanho da igreja. Né? Então, contra o pensamento humano, Deus ele faz a obra, ele não precisa de coisas favoráveis. Ele faz o improvável. Né? Como esse que vos fala, era um improvável. Não posso falar tanto tempo, porque não tenho tempo para isso. Mas uma pessoa totalmente improvável, mas Deus usa os improváveis e eu sou grato a Ele porque Ele me usou como um improvável. Tá? Quero reforçar que essa mulher aqui é a mulher mais linda desse universo. A segunda é a pastora Márcia. Para ele não, né? Mas eu louvo a Deus pela metade que Deus me deu e glória a Deus por isso. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Mateus. Que introdução grande, meu Deus, não vou ter tempo para falar a mensagem. Mateus capítulo 7, versículo 24. Deus tocou no meu coração para compartilhar essa passagem com vocês. Amém? Essa mensagem surgiu no meu coração, né? E eu quero compartilhar com vocês. 7, 24 até o 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na
rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Amém? Irmãos, em Mateus capítulo 7, essa passagem é um trecho conhecido como a conclusão do Sermão da Montanha. Uma das partes mais famosas dos ensinamentos de Jesus. Esses versículos, eles contêm a parábola de Jesus para ensinar a importância de ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Porque muita gente pode ouvir a palavra de Deus, mas se ouvir e não praticar, não adianta nada. E aí eu pergunto para vocês, porque hoje a gente se preocupa com muitas coisas, mas a família é uma coisa muito importante. Porque se a família não estiver bem, eu tiro por mim mesmo. Quando eu discuto, que não dura muito, tá? Mas quando eu discuto com a minha metade, parece que nada dá certo. Vou para o trabalho chateado, faço as coisas assim, desmotivado. Por quê? Porque a família tem que estar bem. Se a família estiver bem, as finanças vão bem também, a sua fé vai bem e a felicidade vem. Amém? Glória a Deus. E aí eu pergunto para você, quando eu ouvi essa passagem, vi essa passagem, falei, estava falando com Deus, Deus me falou, essa casa é o nosso casamento, é a nossa família, e nessa casa ela precisa ter alicerces, que são os fundamentos. Os fundamentos, eu vou falar daqui a pouco, mas esses fundamentos ele tem que ser sólido. E tem que estar esse fundamento, né, quem entende construção, a base ela é muito importante para uma construção. Né? Mas quando você faz as sapatas, também depende do solo. Porque você pode fazer sapatas ou alicerces, né, maravilhosos, mas se o solo for frágil, aquela casa ela pode cair. E a palavra de Deus ela diz que além dos fundamentos, nós precisamos colocar esse fundamento aonde? Em uma rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. Uma casa que tem os seus fundamentos sólidos e ela está fincada, né? Grudada ali, eu não esqueci a palavra técnica, mas quando ela está lá firmada na rocha, aquela casa ela está preparada para qualquer diversidade. E quais são as diversidades? As diversidades elas vêm, né? E nós vamos ter como a chuva, vai vir também as enchentes e vai vir o vento. E quando bater naquela casa, será que ela vai cair ou não? Depende de onde ela estiver. Porque a palavra de Deus diz que se a gente colocar ela numa areia, firmar os alicerces na areia, aquela casa ela não vai sustentar. Mas se a gente fincar e colocar ela na rocha, ela vai permanecer. Amém? Quais são os fundamentos sólidos? O fundamento sólido, irmão, é o relacionamento. Como que está o seu relacionamento com a sua esposa? Está bom? Sim ou não? Como que está o seu relacionamento com o seu marido? Está bom? Né? Glória a Deus. E o relacionamento é muito importante. Eu queria falar assim que para a gente fortalecer o nosso casamento e a longo prazo, né? Eu digo isso com autoridade porque tenho 31 anos. Eu sei que tem gente que tem mais. Quem tem mais de 40 anos de casado aqui? Olha só que maravilha. Olha aí, palmas para eles, irmão. É benção. 54 anos, irmão. Olha, merece mais uma salva de palmas. Parabéns. Irmãos, são exemplos para nós, né? Que nós devemos olhar e almejar. Por quê? Porque Deus nos deu uma metade para que venha a chuva, venha a enchente, porque vai vir.
Não pense que as coisas vão ser coisa maravilhosa, né? Para sempre. Não, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir o vento forte, mas quando você está firmado na rocha, que é Jesus, pode vir vento, pode vir enchente, pode vir o que for. Ele não é destruído, porque quem está em Cristo permanece para sempre. Amém? Olha, irmão, então no relacionamento a gente precisa ter comunicação, confiança, compromisso e amor. Isso eu me lembro de um psicólogo Marston, né? E em 1928 ele criou um DISC. Eu não sei se tem algum psicólogo aqui, tem algum? Tem ali, ela deve conhecer então. E ele foi formado em Harvard e ele começou a fazer um estudo e percebeu que o ser humano, ele é dividido em 4 comportamentos: dominante, influente, estabilidade e compliance. Tá? Como que é isso? O dominante é uma pessoa que ela é mais voltada para resultado. Sabe aquela pessoa que fala assim, troca a lâmpada? Já vou, amor. Então eu troco eu. Essa pessoa é dominante. Ela quer resultado. Vai buscar o pão? Eu já vou, amor. Ah, você não faz nada que eu quero, então eu vou buscar esse pão, eu vou fazer. Então, porque é falho? Não, porque ela é rápida, ela quer o resultado, ela quer fazer as coisas de uma vez. Aí a gente tem o influente, né, que é o I, que é o comunicação. Sabe aquela pessoa que fala bastante? Você conhece alguém? Não. Às vezes você vai dormir, a pessoa fica falando, você dorme. Você está dormindo? Quero falar. Pessoas que gostam de se comunicar, se comunicam muito bem. Tem essas pessoas que é voltada para relacionamento, são emotivas, né? Aí tem o estabilidade lá, que ele é voltado para planejamento. Não vai falar para ele tocar a lâmpada naquela hora. Planeja. Avisa ele que você vai pedir, olha, tem uma lâmpada para trocar, você pode trocar para mim? Não precisa ser agora. Pode ser depois, tranquilo, né? Você vê se precisa comprar, veja onde. Ele gosta de planejar. Não bota pressa nele porque espana. E tem aquele que é o confident, né? o compliance, que é a pessoa analítica. Tudo que você vai falar para ele, fala assim, você já fez os cálculos? Será que vai dar? Põe na ponta do lápis. Vamos fazer conta. Não vai dar certo. É a pessoa analítica. Então ele percebeu que as pessoas elas são divididas em 4 comportamentos. Esses 4 comportamentos. Cada um tem 2 pontos. Um dominante e um subdominante. Eu sou dominante, né? Eu quero fazer tudo na hora. Resolver tudo na hora. Acho que nasci de 5 meses, mas não nasci. Mas assim, eu sou muito afobado. Minha esposa, eu sou o dominante e o influente, que eu gosto de comunicar, gosto de falar, conversar. Eu vou conversar com a pessoa, começo a conversar, eu falo de um assunto principal, e se eu não tiver a colinha aqui, eu esqueço o que eu estava falando. Porque eu sou assim, comunicativo. Né? E você quer falar tanto que se atropela. Minha esposa é analítica. E ela gosta de planejamento, não vai falar para ela fazer. E eu chego para ela, ela fica doida, né? Falo assim, amor, amanhã a gente vai fazer. Não! Precisamos planejar, não é assim. Eu falei, amor, você vê na oração, né? Foi 3 meses de oração, planejar para poder dar certo. Agora, olha só como que funciona o negócio, bem rapidinho. Eu fui para o mercado, e cheguei no mercado, olhei aquela caixinha do Gusto, e eu falei, que maravilha. Tá R$13, amor, que barato, vamos levar umas 3. Peguei as 3, ela falou, calma! Pegou Eu jamais faria isso. Mas um analítico, amor, descobri porque está R$13.
Falei, o que é? Está vencido? Não. Só tem 10 cápsulas. Pegadinha. Não acredita, amor? A caixa é do mesmo tamanho. A caixa é do mesmo tamanho. Mas só tem 10 cápsulas. Eu peguei assim e falei, meu Deus, eu ia ser enganado. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque cada um é de um jeito. Ninguém é melhor que o outro. E a gente só precisa ter um relacionamento bom para a gente compreender que a outra metade, ela não é você. E nós não podemos querer mudar as pessoas. Eu fiquei 10 anos lutando para mudar a minha esposa. Que eu falei assim, ela não gosta de conversar. Ela não gosta de mim. Ela não conversa, só eu falo. Às vezes o vizinho falava assim, você viu o que aconteceu? Não, aconteceu isso, isso, isso. Sua esposa não falou? Eu falei, não fala. Eu não tenho comunicação com a minha esposa. Mas não é que, é porque ela não gosta de falar. Ela é quietinha, se você ver, você vai perceber, você sendo lá, tem gente que fala assim, é metida, não fala com ninguém. Não é o jeito dela, tem que respeitar. Né? E às vezes a gente discute com o nosso cônjuge, porque a gente não consegue respeitar a forma e a maneira que a outra pessoa é. Quando Jesus falou assim, duas pessoas, né? O homem vai sair da sua casa, da casa do seu pai e da sua mãe, vai se juntar com a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Isso daí é sensacional. Sabe por quê? Porque Cristo é a imagem perfeita. Cristo era dominante, era influente, era estável, e ele era, né, o confidente lá, que é uma pessoa analítica. Ele era tudo isso. Eu não vou explicar todos esses pontos porque não dá tempo. Mas quando a gente olha para Cristo, vê perfeição. E quando a gente se une com a nossa esposa e sabe respeitar a diferença, a gente passa a ter um relacionamento mais poderoso do mundo. Sabe por quê? Porque eu sou dominante e influente. Sou falho na análise e no planejamento. Mas a minha metade me completa. E quando ela me completa, eu passo a ser semelhança de Cristo, chegando à perfeição. Então, eu sei que sozinho, eu sou só uma metade. Mas quando eu estou junto com a minha esposa, ela me completa. Amém? Pegou aí? Quem quer ser igual a Jesus Cristo? Perfeito, dá um glória a Deus aí. Então comece a entender mais a sua metade aí. Irmão, quando eu vou fazer um e-mail para a empresa, sabe o que eu faço? Escrevo o e-mail, falo assim, vem cá, amor, dá uma olhada no e-mail para ver se está legal. Por quê? Porque o dominante, ele machuca as pessoas às vezes. As palavras saem ferindo. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa, porque aos 10 anos eu falei tanta coisa para ela, que eu peço perdão até hoje. Porque eu falo o que vem no coração, não fala. O comunicativo, o dominante, ele quer o resultado. Às vezes a pessoa está do lado, você pisa assim e vai querer por resultado. Não liga para as pessoas muitas vezes. Né? E então eu chamo ela para tirar isso, para ela me ajudar. Então no e-mail eu coloco toda a minha emoção. Vocês pisaram na bola, vocês erraram, vocês fizeram isso, eu não gostei. Aí ela vem e fala assim, amor, tira isso aqui não é legal. Opa, isso aqui está pesado, isso aqui. Irmão, falo para você que é uma bênção, dá tudo certo. Relacionamento bom é quando a gente aprende que nós não somos melhores se a gente não tiver a outra metade junto com a gente. É a gente respeitar a diferença. As pessoas seriam melhores. Quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está falando disso. Nós temos que aprender a se relacionar para ter um relacionamento poderoso. Quando a gente se une, Jesus reuniu 12 pessoas diferentes e transformou o mundo. Porque ele soube fazer isso. Ele respeitou as diferenças e aproveitou o melhor de cada uma delas. Irmãos, eu digo que vocês aqui como igreja, respeitando as diferenças, como casal, ninguém segura.
vocês vão crescer, vão ganhar Santo André todinho, em nome de Jesus. E eu vejo aquela casa lá, mesmo sendo enorme, eu já vejo ela cheia, transbordante, pessoas aceitando Jesus, sendo batizadas, muitas crianças. E olha, todo mundo vai vir para cá, para conhecer o que está acontecendo em Santo André. Amém? Glorifica a Deus aí, você recebeu. Amém. Irmãos, mas nem tudo é rosas, né? Vem desafios, vem provas. E essas provações, a chuva, a tempestade, o vento forte, ela é representada por pressões externas e desafios emocionais. Pressões externas, finança. Os problemas financeiros às vezes podem causar um baita de um estresse. Se falta dinheiro, o mundo fala, se faltou a comida na panela, o amor sai pela janela. Mas quando você é cristão, quando você está junto, irmão, pode faltar, não falta, porque Deus não deixa faltar, né? Mas pode estar passando aquela dificuldade, mas Deus sempre faz com que esse relacionamento cresça e fortaleça para a honra e glória do Senhor. Mas dá diferença, porque às vezes na finança, né, tem um que gasta mais. Aí o marido fala assim, eu vou cortar o cartão, cortar. Não vai gastar. Tem gente que não, ele fala assim, ó, 2 serão uma só carne. Mas ele fala, a conta corrente não. Irmão, se Deus falou que os 2 serão uma só carne, para a finança ser abençoada, tem que estar junto. Tem que estar tudo junto. Eu e minha esposa, né, eu acho assim, eu respeito quem pensa diferente, mas eu falei assim, quando a gente se uniu, falei, na pobreza e na riqueza, meu. Vendia bala, sorvete no trem, ela estava lá comigo. Né? Às vezes ela estava trabalhando, eu estava desempregado. Poxa vida. Então, agora que a gente está sobrando um trocadinho mais, né? Então a gente tem que usufruir junto. A conta não tem senha diferente, todo mundo usa o mesmo cartão, o dinheiro é de todo mundo. Amém? Mas a expressão externa, quando dá problema financeiro, normalmente as pessoas se separam. Né? Porque não sabe segurar essa chuva, essa tempestade. E vai passar, irmão. Se você está ali na rocha, vai passar. Trabalho e carreira, quantas pessoas que trabalham pra caramba. Que é carreira, eu saí do Bradesco, porque senão ou eu escolhi o Bradesco ou eu escolhi o meu casamento. Né? Então, isso também é um vento. Né? Às vezes a pessoa viaja demais, às vezes a pessoa não fica em casa. Eu tinha uma época que meu filho, ele falava assim, quando eu me libertei do Bradesco, né? Hoje eu presto serviço para o Bradesco, mas não sou mais funcionário. Mas, irmãos, foi um testemunho do meu filho, fiquei chorando. Porque foi, filho, ele no Dia dos Pais, antes eu não conhecia meu pai, ele já tinha o quê? Quantos anos, amor? 10 anos. E falou, eu não conhecia meu pai. Meu pai saía, eu estava dormindo, quando ele chegava eu estava dormindo. E eu não tinha, todo mundo ia na escola, meu pai não ia. Olha, eu não sabia. Mas eu digo para você, isso daí afeta a casa. Então a gente tem que valorizar também demais o tempo com a família. Família e parentalidade. Por isso que eu falei para vocês, quem ama a sua sogra, né? Mas às vezes a sogra, né, dá problema, tem a sogra, tem o sogro, tem os irmãos. Irmãos, criar filhos e equilibrar essas responsabilidades é muito importante. Porque quando você tem família e parentabilidade assim no meio, isso pode afetar muito também. É o vento. Expectativa social. Uma pessoa tem a expectativa, sabe aquela coisa que o vizinho tem, eu tenho que ter. Às vezes não tem dinheiro, mas por causa da expectativa social, eu gasto mais. Eu quero me equiparar, eu não posso jantar fora, mas ele chamou, amor, vai ficar chato, entra no cartão, isso tudo é vento que vem, é chuva, mudança de vida, enfim. Aí vem os desafios emocionais, tá?
falta de intimidade. Irmãos, a intimidade emocional e física pode ser prejudicada por vários fatores, incluindo estresse, cansado e mudança na fase de trabalho, de vida. Então, a intimidade tem que ter. A nossa intimidade com o nosso casal é sentar ali junto no sofá, é sair para almoçar junto, é ter aquele momento junto, né? O desafio emocional hoje é que essa a intimidade emocional ela pode ser prejudicada por causa do estresse. Você está estressado? Não vou comer hoje. Quero falar com ninguém hoje. Quantas vezes você já fez isso? Estou cansado. Quero saber, estou passando por um monte de problema. Irmãos, a gente precisa preservar a intimidade. Ciúme. Irmão, quando eu comecei a namorar com a Simone, eu era doente de ciúme. E ciúme, ele é insegurança e desconfiança. E isso arrebenta qualquer relacionamento. Então, eu digo para você que nós precisamos preservar a confiança dentro do nosso relacionamento. Temos que confiar no nosso cônjuge. Conflitos não resolvidos, diferença não resolvida. Sabe, irmão, tem muita gente que não resolve as coisas, deixa para lá. Deixa quieto. Só que aquilo vira ferida. E quando vira ferida, pode atrapalhar muito o seu relacionamento. Ele vira aí um desafio emocional terrível, porque afeta também o seu relacionamento. Mudanças na intimidade sexual, muda, né? A mulher fica, né, naqueles períodos, né, depois dos 50, né, amor? Começa a sentir aquele calor, né? E aí, assim, a intimidade sexual, às vezes, vai deixando de lado. Por causa desse, a gente tem que compreender. Mas tem que buscar também ajuda para melhorar isso daí, né? Isso pode ser um desafio emocional, porque pode arrebentar o seu emocional. Hoje nós saímos juntos, ficamos a tarde todinha cuidando da nossa saúde. Falamos, vamos lá, passamos no nutrólogo. O que está baixo aí? Então vamos aumentar esse negócio. Dá uma vitamina aqui, vitamininha aqui. Tem que ficar tudo certo. Por quê? Porque a gente tem que cultivar para que as coisas dê tudo certo. Amém? E nesse ponto de desafio emocional, eu quero finalizar com equilíbrio entre vida pessoal e vida dois. Irmão, tem um momento que você vai ficar junto, mas tem um momento que você vai ficar separado. Por exemplo, eu tenho de sábado um futebolzinho que eu não falto de jeito nenhum. Faz 10 anos que eu bato minha bola. Sou centroavante, faço gol. Uma vez eu levei minha esposa lá para assistir. Ela chegou lá, eu fiz o gol, ela nem viu. Que ela estava lendo. Eu falei, amor, fiz o gol. Fez. Tem meu tempo. Aí ela falou ainda para mim depois assim, nossa, você não corre, né? Você fica só parado. Me arrebentou. Eu falei assim, a bola é redonda, a bola que corre. Eu tenho que jogar para dentro da rede. Então, irmãos, a gente precisa ter um tempo nosso. Isso é descompressão. No começo foi difícil. Meus filhos iam do meu lado. Assim, mãe, toda sexta-feira você começa a brigar com o pai. Porque ela chegava na sexta e falava assim, amor, amanhã tem que fazer compra. Eu falei, lá vai. Tudo bem, eu vou jogar bola quando eu vou. Não, aí vai ficar muito tarde. Eu falei, não, mas amor, eu vou jogar bola, eu já me comprometi. Você sabe que sábado tem o futebol. Ela, não, mas assim não dá, essa bola, foi muito tempo. Olha, aí ela se converteu, glória a Deus. Aí eu não sei o que aconteceu, os meus meninos, eles sempre falavam assim, mãe, você sabe que ele joga bola. E depois ela entendeu que eu precisava disso. Você trabalha que nem um louco, trabalha bastante, né? Faz as coisas, mas depois você tem que ter um tempo só seu. Seja para dançar, não sei onde você vai, numa aula de ginástica, numa academia, né? Jogar bola.
Irmão, faça isso, é muito bom. E você, o cônjuge, tem que respeitar esse tempo. Claro que não é para ficar só lá, né, jogando bola. Eu vou para o futebol. Meu futebol é 7 horas da manhã, irmão. 9 horas já acaba, 10 e pouco eu estou em casa. Rapidinho. Tem a resenha. A resenha que o pessoal fala assim, ô pastor, fica aí na resenha. A resenha é falar, ô, você foi mal, toma um Guaraná aqui, toma não sei o quê, o outro lado. Né? Não é só cristão, tem uns que tomam cerveja lá, faz churrasco. Eu não fico, irmão. E ela fala assim, não, você pode ficar, amor. Eu falei, não, não vou ficar não. Eu volto para ficar com ela. Né? Então a gente tem que saber respeitar os pontos. Né? Eu queria ler aqui 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Que diz assim, do 1 até o 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de, se algum deles não obedecerem a palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitável de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouros ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Irmãos, eu amo isso aqui, por quê? Porque a gente tem duas coisas que a gente tem que prestar bastante atenção. A mulher ela tem que ser o quê? Dócil e tranquilo. O espírito dela tem que ser dócil e tranquilo. O interior dela tem que ser bonito, não o exterior. Claro que o exterior tem que caprichar, né? Para o maridão. Mas o interior tem que ser mais bonito. Tem que ser dócil. Então quando o marido chega lá e fizer uma coisa errada, você vai... Ah! Não. Chega com dócil, seja tranquila. Mesmo que você é dominante, você está se explodindo, mas você chega... Amorzinho, não faz isso, amorzinho. Né? Já o marido, ele tem que ser sábio no convívio com as suas mulheres. Sábio. Olha, porque senão... Se você não tratar a mulher com honra, olha só, se não tratar com honra, a sua oração não é respondida. A única coisa que interrompe aqui, ó, a oração do marido é, você tem que estar bem, você tem que estar ali, ó, dando honra para minha mulher, honra. Honra ela. Ela é a parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida. Então a gente tem que dar honra, né? Aí fala assim, dá honra a quem merece honra. A nossa esposa merece honra. Amém? A nossa mulher merece honra. Então eu honro a minha mulher o tempo todo. Porque antes eu era o provedor, ela era a provedora de casa. Hoje eu faço as vendas, mas ninguém é mais importante de ninguém. Você tem que honrar o seu cônjuge. E a mulher tem que ser dócil, tranquila. Por quê? Porque ela vai ser a base para o marido. Você imaginou se o marido está nervoso, está com a cabeça pegando fogo, aí ele tomou uma decisão errada e a mulher chega lá e fala assim, eu não falei? Acabar tudo, irmão. Tem que ser dócil, tem que ser sábia, tem que ser tranquila. Agora eu quero citar uns versículos para ver se eu consigo finalizar. Gênesis 2:24, que diz assim, vocês não precisam, eu acho que vai passar aí, não sei. Gênesis 2:24 diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se formarão uma só carne. Então, nós falamos do quê? Que tem a família, eu tenho que ter o alicerce, o fundamento sólido no relacionamento com o meu cônjuge. Amém?
vai vir as lutas, as dificuldades, os ventos, a chuva vai transbordar, vai vir as dificuldades, as coisas, os desafios emocionais, mas aí, quando você está firmado na rocha que é Cristo, aí vai tudo bem. E como que firma nessa rocha que é Cristo? É pela obediência e pelos princípios bíblicos. Quando você e o seu cônjuge passa a ter uma vida conjugal dentro dos princípios bíblicos, aí você está firmado na rocha. Aí vai vir o vento, vai vir todas essas coisas, não vai destruir. Como que eu faço isso para estar firmado na rocha? Primeiro ponto, né? O homem vai deixar seu pai e sua mãe, vai unir a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Isso daí significa parceria. Você tem que ter a sua esposa, o seu cônjuge, como um parceiro, trabalhar juntos. Amém? Não digo pessoalmente, eu e minha esposa, eu tenho o privilégio de trabalhar junto com a minha esposa. Mas trabalhar juntos é em prol da obra de Deus. Você ali junto com Ele, orando com Ele, vindo na igreja com Ele, trabalhando na obra, levantando para fazer alguma coisa diferente para o Senhor. Parceria e unidade faz de vocês estarem firmados na rocha. Efésios 5:33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Mais um reforço, que honrar a nossa mulher é amar a mulher como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Marido, você vai dar a vida para a sua esposa? Olha aí, todo mundo está afim de dar a vida mesmo, hein? Eu falaria, assim, ó, amor, se faltar dois, né? Se faltar dois, a gente tem 2 rins, né? Não vou falar besteira aqui, 2 rins. Se faltar os 2 rins, eu dou tudo para você. Você daria? Irmãos, a gente que ama a esposa, e amar a esposa não é de boca não, fala assim, amor, te amo, isso é bom. Mas amar de verdade é quando a gente honra e respeita. Quando a gente pensa nela e fala assim, eu não vou magoar minha esposa. Eu não vou tratar ela mal, eu não vou decepcionar minha esposa, não quero ela triste. Você pensa assim? Quando você pensa assim, você ama a sua esposa. E a mulher, quando ela trata o marido com respeito, ela trata o marido como o sacerdote da casa. Ela não tenta passar por cima do marido, ela dá honra. Às vezes o marido é aquele, né, estabilizado lá, que ele gosta de planejar. Espera a dominante. Segura aí e ajuda ele, seja a sustentação, seja o pilar para que vocês dois possam crescer. Isso chama-se respeito mútuo, tá bom? Efésios 4:25 diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Comunicação sincera. Fala a verdade, porque a verdade você não precisa contar 2 histórias. Aquele que conta mentira tem que ficar se explicando toda hora. Mas aquele que fala a verdade, fala uma vez só. Ah, mas vai doer, vai machucar, mas às vezes é melhor chorar de uma vez e falar a verdade do que você falar os pecados e ela perceber ou ele perceber depois que você mentiu. Isso acaba com essa sustentação. Então a Bíblia fala que a gente tem que abandonar a mentira e tem que falar a verdade. Isso daí cria relacionamento forte, porque a sua esposa e seu marido vai confiar em você, seja o que for. Garanta um tempo de qualidade com a sua família. Irmão, o que você tem feito para ter um tempo de qualidade com a sua família? Trabalhar é bom, mas descansar com a família é muito melhor. Tem gente que fala assim, eu não tiro férias há 4 anos. Tá, você vai ter mais dinheiro no bolso, mas o seu relacionamento vai para o ralo.
Temos que ter tempo de qualidade com a nossa família. Irmãos, eu matriculei, eu não gosto de fazer academia. Gosto de jogar bola, mas não gosto de fazer academia. Mas meus filhos chegaram para mim e falaram assim, pai, vamos fazer academia? Eu falei, vamos. Meu, pior que eles querem todo dia, meu. 18 horas, termina o serviço assim, que vontade de tomar um banho, sentar naquele sofá e não levantar dali, meu. Eu falei assim, vamos para a academia, pai? Pai, filho, hoje o pai vai preparar uma pregação. Pai, eu tenho que preparar a pregação, filho. Mas é rápido, pai, é 1 hora, é rapidinho, vamos lá. Eu falo, puxa vida, quantos pais queriam ter os filhos falando assim, pai, fica comigo. E eu falei assim, tá bom, filho, vamos lá. Cara, foi até gostoso depois, mas difícil aí, né? Mas eu fiz isso para estar junto com meus filhos. E olha, eu tento arrastar minha esposa, mas ela odeia academia. Mas Deus sempre tem o melhor para nós. Quando chegamos no médico hoje, o médico falou assim, eu não estou pedindo, eu estou ordenando que você vá para a academia. Falei, obrigado, Senhor. Quando a voz do cônjuge não funciona, você clama a Deus e responder-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Falei, obrigado, Senhor. Aí ela falou assim, eu fui obrigada. Eu falei, já vou fazer sua matrícula. Mas por que eu quero isso? Momento de qualidade com a família. Você está ali, né, carregando. Mas ali está lá, todo mundo junto. Vai, pai, que você consegue. Meu filho pega assim, eu levanto, eu ajudo, pai. É muito legal. Nós vamos amanhã para a Costa de Sauípe. Vamos ficar até domingo lá. Irmão, coisa que eu faço é viajar. É investimento, não é gasto. É investimento. Vamos lá, vamos ficar. Eu continuo trabalhando, porque como eu sou dono da empresa, o dono da empresa não pode se desligar. Eu trabalho, mas trabalho em outro lugar. Graças a Deus, hoje você pode fazer home office. Trabalha em qualquer lugar, então vamos viajar, amor. Né? Sempre preservando a igreja, claro, né? com muita responsabilidade, né? Porque a obra do Senhor é em primeiro lugar. Mas o tempo de qualidade é muito importante. Faz isso, irmão. Quando a gente não tinha dinheiro, sabe o que a gente fazia? Ia para o shopping e comprava uma casquinha de R$1. Mas ficava olhando as lojas. Aí eu olhava para ela estava olhando para os vestidos assim. Eu falei, ai Deus, me dá condição para dar esse vestido para ela. Não tinha dinheiro. Mas não era a questão do dinheiro. Era a questão da qualidade do tempo juntos. Sabe o que ajudou? Cada dia que passa, eu sou mais apaixonado por essa mulher. Cada dia que passa, eu falo assim, Senhor, o que está acontecendo? Porque o amor só aumenta. Cada dia que passa. E a gente é parceirão. Ela me ajuda pra caramba. Ela está ali do meu lado. Irmão, quando dá tudo errado, sabe quando dá aquele negócio errado no trabalho? Que você fala assim, vou quebrar. Você vem para casa... esses dias mesmo, semana passada, eu perdi um cliente grandioso. Eu falei, meu Deus. Aí voltei para casa assim, eu queria só meu quarto. Porque eu entro dentro do meu quarto, ligo lá o sonzinho. Se tua presença comigo não vai. Só quem foi para Guatemala que entende isso aí. Dobra o meu joelho, chorei, irmão, chorei. Quando eu levantei, abri a porta, falei para minha esposa, sempre sinceridade, perdemos esse cliente, irmão. Esse aqui, olha, pagava os funcionários aqui. Ela falou assim, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Mas amor, você não está entendendo, fica tranquilo, vai dar certo. Ela é a minha sustentação. Claro que Deus em primeiro lugar, mas ela me ajuda, porque ela me dá apoio. E mulher, né? A mulher tem que ser aquela... Quando fala de submissão, a pessoa fala assim, vou estar por baixo. Não, você é mais importante do que a missão, porque você sustenta. A mulher ela tem essa função de sustentar a missão.
E ela vem com essas palavras e fala assim, vai dar certo. Então, mulheres, começa a ajudar seu marido, sendo submissa, amando seu marido, falando assim, vai dar certo. Quando você estiver desesperado, você busca no Senhor a força para falar assim, eu quero ser essa ajudadora. Irmão, falo para você que vai ser bênção. Então, tempo de qualidade, amém? Fidelidade e pureza. Estou acabando, tá, gente? Fidelidade e pureza. Manter a pureza emocional e física. Fundamental para confiança e intimidade. Irmão, Hebreus 13:4 fala assim, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará o imorais e o adúltero. Irmão, quando você casa, você passa a ter uma aliança com a sua esposa. Então quer dizer, olha, o judeu, ele usa lá a cordinha aqui, e quando ele passa perto de uma mulher, ele abaixa a cabeça e coloca a mão na corda. Porque a corda representa a palavra de Deus, para ele lembrar. Então, que a gente possa, né, andar assim, né, e se aparecer uma mulher bonita, um homem bonito, você pode admirar, mas nunca desejar. Você lembra da palavra de Deus, fala assim, não, a palavra do Senhor, eu fui feito para o Senhor, eu vou fazer a sua missão. E infelizmente a gente vê muitos casamentos sendo destruídos por causa da traição, do adultério. E isso daí, irmão, eu digo para você, vai ser julgados imorais e adúlteros. Então, seja fiel, mantenha a fidelidade e pureza. Amém? Irmãos, fiquem de pé, por favor. Desculpa a demora. Eu queria falar mais assim, cheio do Espírito, mas quando a gente fala de casamento, a gente tem que falar os detalhes. Mas eu quero dizer para você, hoje, se você quer que seu casamento seja para o resto da vida, porque, irmãos, eu digo para você assim, tem gente que casa, e hoje o divórcio está tão fácil, né? Você vai na internet, você faz o divórcio. A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Aquilo que Deus uniu, o homem não vai separar. Então a sua casa tem que estar firmada em Cristo Jesus. Quando a gente começou a namorar, casar, tudo, aí fala assim, puxa vida, vocês conseguiram passar por todas essas tribulações, tanta dificuldade, quebrei uma vez, estava bem, quebrei, tinha terreno Alphaville, casa na praia, tinha tudo, perdi tudo. Mas nós continuamos firmes em Deus. A rocha estava lá. A gente firmou os pés na rocha e falava assim, olha, pode soprar o vento. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que vier. Eu dava a mão para ela, eu e minha casa. Uma vez reuni os meus filhos e falei assim, papai quebrou. Papai não tem dinheiro para ir para o McDonald's. Papai não tem dinheiro para nada, filho. O meu filho hoje, que tem 27 anos, na ocasião tinha 15 anos. Pai, eu vou te ajudar. Sabe o que ele foi fazer? Eu falei, não precisa, filho, eu vou ajudar. Ele foi entregar panfleto na rua. Família unida. Família quando cresce na presença de Deus, quando é ensinada para ficar na rocha, que é Jesus Cristo, não tem vento nem tempestade que vai derrubar a sua casa. O inimigo vai lutar, o inimigo vai querer destruir a sua família. Mas eu digo para você, irmão, ninguém pode quebrar um cordão de 3 dobras. Você, sua esposa e Jesus Cristo. Esse é o cordão de 3 dobras, a qual vai fazer um barulho nesse mundo, porque Deus uniu vocês para que possa ser feito a vontade de Deus. E se Deus colocou vocês juntos, é porque tem uma missão muito grande na vida de vocês. Dá a mão para sua esposa, está aí com a mão nela? Vem cá, moizão.
Dá a mão para mim. Pode, ela pode subir aqui. Irmãos, quando você dá a mão para sua esposa, olha para ela e fala assim: venha o que vier, aconteça o que acontecer, sempre eu estarei com você. Fala aí para sua esposa: venha o que vier. Mais forte, com voz de Gideão, vai lá, ó. Josué, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei com você. Abraça e fala assim: nós dois, com Cristo, ninguém vai nos separar. Você crê nisso? Eu posso fazer uma oração, pastor? Eu quero fazer uma oração por você. E eu quero que você abrace sua esposa aí, abaixa, curva sua cabeça e vai orar junto. Eu vou orar por vocês agora, por esse casamento, por esse relacionamento, para que vocês fiquem firmes na rocha que é Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos reunimos aqui diante da Tua presença nesse momento, com os corações cheios de gratidão, Pai, e de expectativa. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o autor do amor e o criador do casamento. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe ricamente esses casais aqui, meu Pai, e que derrame sobre eles, Senhor, a Tua graça, para que o relacionamento esteja forte. Pai, sabemos que cada casal é único, cada um passa pelas suas próprias jornadas e desafios, mas pedimos, Senhor, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre eles, guiando-o, Senhor, fortalecendo-o, Senhor, a cada passo do caminho nessa jornada. Que o Teu amor, Senhor, seja o alicerce sólido sobre aqueles, Senhor, que constrói os seus lares. Senhor, concede sabedoria para o Teu povo. Concede discernimento para enfrentar os desafios da vida juntos, Pai. Ajuda o Senhor a se comunicarem com amor e respeito, buscando sempre a compreensão mútua. Que eles encontrem conforto, Pai, e refúgio em Tua presença, especialmente nos momentos da dificuldade. Senhor, nós oramos para que a chama da paixão, do romance, continue sempre acesa nos corações. Senhor, renova o amor que eles sentem um pelo outro a cada dia. Que eles nunca percam de vista a preciosidade do compromisso que fizeram diante do Senhor e dos homens. Nós Te pedimos, Deus, que abençoe os lares desses casais com alegria, harmonia, paz. Que a Tua presença seja sentida em cada cômodo das suas casas. Que o amor e a bondade que emanam de seus relacionamentos se espalhem para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos. Senhor, sabemos que, como qualquer jornada, os casamentos podem ter altos e baixos, mas confiamos que, com a Tua orientação e com a Tua graça, esses casais podem superar qualquer desafio que enfrentar. Capacita o Senhor a permanecerem comprometidos e a crescerem juntos, independente das circunstâncias. E Te agradecemos, Deus, por ouvir as nossas orações e por cuidar dos detalhes das nossas vidas. Pedimos tudo isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, confiando em Teu amor e a Tua bondade. Amém. Glória a Deus. Dá um beijinho na testa aí da sua esposa. Amo você. Fala para ela, fala para ele. Deus abençoe. Que Deus possa, cada dia, fazer com que vocês sejam
casas em rochas que se chama Jesus Cristo. Aqui a gente vai dar um basta nos divórcios. Vamos dar uns bastas, no diabo, porque o diabo ele encontra brecha para entrar. Mas hoje o Senhor está falando, eu estou renovando a aliança sobre a vida de você. Que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade.